Saudações Metalheads, Steel na área, chegando mais uma vez aqui pelo canal Na Lâmina da Foice, com mais uma entrevista underground. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição, hoje no templo do rock heavy metal paulistano, o Discos, a loja aí bem conhecida aqui de São Paulo, para bater um papo com esses dois Metalheads aqui. Ao meu lado aqui, ele que é um grande metalhead, tradutor, morou um tempo aí na Inglaterra, vai trazer algumas histórias bacanas, como encontrou o Lemmy Kilmister, Ig Malmsteen e outras, falar da banda dele e também da editora Danfire, que é uma das editoras que mais cresce na nossa cena underground aqui. E ao meu lado aqui também, esse jovem senhor que tem uma loja, que na trajetória da loja se tornou selo. E graças a esse selo, muitos, da minha geração anterior, tiveram a oportunidade de ter discos que provavelmente demorariam muitos anos para chegar nas mãos do Valcir, da loja de estoque. Então sejam muito bem-vindos. Já sabe, Deixa o like para dar aquela força. Se inscreva no canal, ative aí o sininho, o Hells Bells das notificações. E sejam bem-vindos a mais uma entrevista underground aqui no canal Na Lâmina da Foice. Bom, vamos iniciar aqui com o mais novo. Valcir, vamos voltar a uma época negra para o mundo inteiro, que foi a pandemia por conta do Covid. Sim, é. Nós que crescemos aqui em São Paulo, que curte o heavy metal, todo final de semana, o nosso caminho é para o lado do centro de São Paulo. E assim que abriu, começou a circulação aqui em São Paulo, eu acredito que no Brasil inteiro, eu dei uma passada na Galeria do Rock, que é bem conhecida, e o que eu vi lá foi triste, cara. Porque muitas lojas que eu era cliente não conseguiram retornar, muitas quebraram, E eu queria te perguntar, se você conheceu algum amigo seu que tinha loja na galeria e não voltou, e qual foi a sua estratégia, cara, para manter, Embora nós saibamos que a loja é sua, temos que pagar contas, Seja a loja fechada ou não. Qual que foi a sua estratégia para manter, cara, a loja nativa? Cara, realmente foi um período triste, que o mundo inteiro passou, então ninguém ficou livre dessa situação. E o que eu costumo falar é o seguinte, cara, seja criativo, você procure alternativas para você continuar na estrada, que você gosta de fazer, no caso eu, rock, A opção que eu tive, eu estava em casa.
Então, a Woodstock sempre foi uma loja, até hoje, presencial. Eu não tenho site, eu tenho um site lá para ninguém pegar o domínio, né? Então, sempre o pessoal vinha aqui trocar ideia, aí Valcir, Woodstock, aquela coisa toda. Então, quando veio a pandemia, eu senti um baque, assim, falei, pô, e agora, né? Mas o site é legal, ok, mas existe rede social, né? Então, a Woodstock está no Facebook, Instagram, tudo quanto é lugar, WhatsApp. Então, eu aproveitei esses canais, né? Para poder fazer venda. Então, o que tem aqui na Woodstock, se você ver agora, eu levei tudo para minha casa. E eu até falei para amigos, eu falei, cara, se quiser vir em casa comprar, mantendo aquela distância toda, né? É só mandar um WhatsApp, a gente combina direitinho o que a gente que vocês querem comprar. Então foi muita gente comprar cerveja, comprar camiseta, disco lá na minha casa, né? Então a minha casa ficou... A Woodstock é minha casa, mas a minha casa mesmo ficou sendo a Woodstock, né? Então isso ajudou muito. E fora isso, a gente, tendo contato com o pessoal, começou a fazer vendas nas redes sociais. Então, você segurou a loja, quer dizer, eu acabei com muita coleção minha, disco meu eu vendi um monte, né? Mas, cara, aquele momento é aquele momento. Depois você compra de novo, depois você faz de novo. Então, é o que eu disse, a criatividade para não ficar fora da estrada. Eu mesmo me correspondi com você para comprar DVD, camiseta. Provavelmente, né, no correio você tinha um dia específico, né? Eu deixava para acumular num dia só, acho que era uma quinta-feira, para ir. Eu acho era muito louco você de máscara, tudo aquela situação, mas era segurança, né? Para você fazer a roda do rock, do metal girar, né? Bacana. Perguntar aqui pro Dan Fire. Cara, o que eu percebi também, provavelmente o Valcir também, que nessa época que o pessoal estava enclausurado dentro de casa, algumas práticas retornaram. E uma que eu vi, né, a gente vai falar de outra daqui a pouco, foi o hábito de comprar livros, cara, né? Hábito de ler eu já não sei, né? Mas comprar livro, tanto que eu conheci a tua editora, a Dan Fire, outras grandes editoras, né, que apareceram aqui nessa época. Eu queria saber de você, né, que você tem mais autoridade para falar, se foi assim, um auge assim para você, né, embora essa situação ruim. Foi, exatamente, foi o auge, foi 2020, foi o melhor ano, a editora começou em 2018. 2020 foi o melhor de lavada, assim, cara. Até o Valcir pegou um monte de livro aqui para vender também. Ajudou também. Pô, nossa, mas vendeu muito mais assim que os outros anos, né? Agora a pergunta que você colocou também, você lançou no ar, será que compraram e voltaram a ler também? Espero que sim, né? Espero que sim, que o brasileiro não lê muito. Então, mas deu um boom, sim. A pandemia veio a meu favor um pouquinho, assim. Outra coisa que a gente percebeu foi a volta do vinil, né, cara? Nessa pandemia, né, as pessoas tiveram o hábito de chamar os seus filhos ali, né, mostrar o que era um vinil. E eu queria te perguntar sobre isso, porque o Valcir aqui, ele viu a ascensão do vinil, provavelmente na época do selo, né, da Woodstock. E como que foi, cara, vamos dizer assim, esse divisor de águas, quando chegou o CD... E você viu aqui na tua loja aqueles clientes que só procuravam vinil e falaram, não, agora eu quero CD. E se você imaginou um dia o vinil tá voltando? Cara, o lance do CD foi a praticidade, né? Que você não podia levar um toca-disco no carro, sair com ele na rua, viajar, acampar, praia, aquela coisa toda, né? Então, e o tipo de som na época a gente achava, nossa, som cristalino, flat e tudo. Então, a praticidade fez o pessoal mudar de mídia, né? Lógico, a loja também entrou nesse mercado, porque se você não entrar, você perde, né? Mas só que um grande erro, né? Eu comercialmente falando, na época a gente não enxergou dessa forma, foi liquidar os vinil, né? Então eu estava vendendo vinil naquela época do Creator, Halloween, a $1, né? Uma dor no coração. Mas era um mercado, né? Então, se tivesse uma visão assim de que você não imaginava que o vinil, na verdade, para muita gente ele nunca foi embora, né? Para muitas lojas conservaram estoque, estão ganhando com isso até hoje. Muito fã que não desfez, não está pagando aquela puta grana que um disco hoje elitizou de uma certa forma, o vinil está muito caro, né? Então o que eu acho é o seguinte, cara, como eu falo, você tem que se reinventar. Mas, por outro lado, você tem que ficar de olho no mercado. Será que isso não volta? Será que isso não vai? De repente, o CD que não está tão igual antes, né?
De repente ele volta com outro boom. Mas eu acho que é tudo questão de geração. A geração do vinil ainda está viva, né? Ela pegou o vinil na mão, ela curtiu. Agora, a geração do CD e depois você já vê MP3, já não tem tanto afinco com isso. Então, não sei se vai ter, se o CD acabar um dia, vai ter o retorno. E o vinil, ele na minha opinião, você pega ele, você pega na obra, você coloca na sua casa, não está vindo do Spotify da Suécia, está vindo da sua casa, seja lá onde for, você está vendo tocar, pegando a obra. Cara, então, tudo isso com a pandemia, eu acho que até deu um up no mercado de vinil, né? O cara, pô, meus vinil, vou ouvir de novo. Você não tem que fazer em casa. Verdade. Então, mozer, né? Então tem uma hora que você fala, e agora, né? Vou arrumar as panelas que tá as tampas trocadas, essas coisas todas, vou ler livro pra caramba, né? Então você faz dentro do seu mundo que você gosta, você faz um retorno e continua. Da mesma forma que foi shows, né? Sim. Na pandemia, parou shows. Cara, agora é show de meia hora, tem uma banda tocando em São Paulo, então 2023, 2024, é o boom do entretenimento, não só o pessoal quer sair, quer ir para barzinho, quer ir para show, quer sair. Então, quer dizer, tem também esse boom do entretenimento de pessoal querer ir para rua, né? O Dan morou um tempo, né, como eu falei, na Inglaterra, foi de 2003 a 2013, é isso? É. E nesse tempo, cara, houve a desvalorização do vinil lá na Europa? As lojas que você conheceu, como que foi? Cara, igual a mesma coisa que o Valcir falou, a mesma coisa, lá deu na mesma também. É tipo uma campanha midiática, né? Porque tem que trocar, né? Tipo, mudar de mídia, né? Foi de vinil, agora o novo lance é o CD, então me dei pra caralho, quem fica pra trás é dinossauro, mesmo assim foi retido, ficou uma coisa cult, né? E muita gente não quis se desfazer. Eu não, na época do CD, eu meio que caí nessa um pouquinho. Eu meio que troquei uns vinis, fiz umas cagadas fudidas, assim. Trocar violão em inglês por CD é bem pior, né? Mas nunca caiu, lá nunca caiu. Tem loja de disco, continuava lançando em tiragens menores, bem menores, assim. Não dá pra vender mais 15 mil, agora é 300, 500, né? Então isso aí mudou, mas continua. E metem a faca, né? Como você falou, virou... É a tendência do mercado, é normal, né? E eu acho que o CD não vai acabar, estão vendendo pra caramba CD. Eu gosto de MP3, eu cresci com fita e disco. Eu vim aqui no Valcir comprar, depois da escola, eu vim aqui em 90, 91, eu comecei a vir pra cá. Comprava os discos dele, da Outstock, tudo em cruzeiro ainda, baratíssimo, né? Venderam mó acessível, porque é o que tinha, cara, era fita e disco. Aí quando veio o CD, eu tive o CD só em 95. Eu ganhei um Discman, aí eu comecei atrás de CD e meio que caí na onda. Assim, gastava pilha pra caramba. Cara, assim, mas é legal ter, né? Diferentes mídias. MP3 é útil também para colocar no pendrive, se quiser conhecer um som. Ou você não está com dinheiro para comprar ainda, põe o disco no pendrive e vai ouvindo até você comprar o CD ou o vinil, né? As próprias plataformas, né? É uma ferramenta, né? Fudida, Hoje a gente tem oportunidade. Antigamente a gente vinha, pedia para vocês rolar, né? Quem é lojista, arruma um pedacinho dessa música. Isso, se gostar, hoje é a Spotify, né? Isso, você pode ver o disco inteiro se quiser. Então... E ainda sobre o que o Denis estava falando, a última vez que eu fui para a Inglaterra foi em 1993, né? Eu fui para comprar 1000 CDs, né? Só que o preço estava um absurdo. Só que quando eu estava passando na seção... Isso é loucura. Eu estava passando na seção de vinil, a Virgin Records, no Oxford Street. Vinil a 1 libra. A Virgin inteira. Se eu tivesse comprado 1000 vinil naquela época... Cara, mas só que eu falei, puta, vinil, né? E no fim estava tão caro lá que eu voltei com 45 CD, eu assisti só o Ozzy e o Red Hot Chili Peppers, aí eu vi que realmente a coisa tinha mudado, né? Mas vinil a 1 libra, cara. Hoje tem vinil de 50 libras, 100 libras. Você vê como é o mercado, né? E eu até lembro esse boom do vinil, já que a gente está nesse negócio de loja, fechar ou abrir. Eu lembro que a virada para mim, saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, página dupla, eu até comprei na época, Bom, Bonito e Barato, que era o vinil.
Cara, depois dessa reportagem do bom, bonito e barato, começou a ter uma procura maior de vinil. Então isso aí foi um restart, né? Nada contra a banda, né? Da situação de voltar o lance do vinil. É bacana pra caramba. São duas histórias, né? A Virgin liquidando, depois pá, voltou tudo de novo. E é bacana. Não morre. Mas é muito interessante o restart de quem levou por água abaixo de propósito também. Sim. Né, pra diminuir o vinil e levantar o CD, e depois falar, não, mas ó, tem aqui também. Então, a mídia controla tudo, controla as vontades, né? Isso aí e o pessoal pergunta pra mim, né, por que as bandas estão lançando novamente esses box, bônus em vinil? Cara, porque eles não vão ganhar royalties com vinil usado, que já ganhou royalties. Verdade. Então eles vão ter que inventar um Master of Puppets igual, não faz sentido que o cara já tem. Aí ele faz laranja, faz box, faz bônus, CD Deluxe. Então, quer dizer, a banda que tem The Number of the Beast deve ter 666 versões diferentes, né? Então, com olho vermelho no Ed. É a mesma coisa, só colocaram um olho vermelho. Muda a arte, né? Tudo pra... Só pra vender de novo, pra ganhar. E o fã que é fã, compra tudo quanto é 1.666 The Number. Então, faz parte do mercado. O cara é fã da banda, ele compra. De repente ele não ouve 666, ele ouve um só. Mas ele quer ter, é fã. Então é legal essa parte aí. Você falou que a última vez que você foi na Inglaterra foi em 93. E uma das coisas assim, para todos os fãs, né, que curte aí a safra 80, o sonho era conhecer uma casa que você foi, cara, que é o Hammersmith, né? Eu queria que você falasse aí os shows que você foi, cara, e como que era, cara, a atmosfera de entrar num ambiente onde acabou se tornando para as bandas álbuns imortais que tem até hoje. Na verdade, particularmente para mim, o que eu queria mais conhecer era o Marquis, né? Que o Marquis fez a história do rock, lá tocou Beatles, Stones, Jimi Hendrix, tudo. Só que lado mais rock, lá, também tocou Iron Maiden, tocou Metallica, Sepultura. Corsos também tocaram no Marquis, né? E o Hammersmith tinha tocado tudo. E naquele momento era o berço do metal também, o Hammersmith Odeon. Tanto é que quando eu comprei aquele disco do Motorhead, no Sleep to Hammersmith, acho que é de 80, 81, falei, caramba, um dia eu quero estar nesse lugar aí assistindo o Motorhead. Sim. Mas era sonho assim vago, distante, né? No fim eu realizei o sonho assistindo em 86. Então, cara, são dois lugares, o Marquis pelos anos 60 e 70 e o Hammersmith, ele são dois lugares. O nome, o lugar Hammer já é meio heavy metal, né? Então já puxa para esse lado, né? Então é uma casa muito importante, cara. Só agora ainda existe, só que mudou de nome. Acho que agora é Apollo, né? Era Odeon por causa da Emi Odeon, né? Mas continua igual, o mesmo lugar lá, só mudou o nome, mas é Hammersmith. E é igual esse lugar assim da Woodstock, para quem nunca foi, onde está o Woodstock, você imagina que é o Hammersmith e o metrô é do outro lado. Então, e também tem um viaduto em frente, então é muito legal essa comparação. Você citou aí o show do Motorhead. Eu ia te perguntar, e o público, cara, é tão ensandecido como o headbanger brasileiro ali na década de 80? Cara, eu já tinha uma certa idade diferente naquela época, né, do pessoal, né? Em 86 eu tinha 32 anos, o pessoal era 18, 14 e tudo. Cara, a energia do heavy metal, do rock em si, ela é pra você colocar pra fora, né? Então, tem uma hora que... Se bem que no Hammersmith, onde ele tem cadeiras, então não tem como você fazer roda, nada, você fica preso ali, você é obrigado... Na pista tem cadeira? É até a frente. Caraca, meu. Eu sempre assisti na quinta-feira, cadeira, tem seu número, lugar, tudo. Que pena que eu não coloquei um aqui para te mostrar, né? Mas não é em pé, não é sentado, é um teatro. Sim. Então ele foi projetado, ele é assim, projetado para um teatro, tem a parte de cima que é balcão, então ele não é para você, não é para headbanger, né? Modo dizer, mas
que teve mais lá foi Headbang, né? Nos anos 80. Legal pra caramba. Aproveitar que estamos falando da Inglaterra, né? Como eu falei, o Dan morou, né? Durante 10 anos, cara. Lá, né? Eu fiquei sabendo que você foi agente de uma revista, gostaria que você falasse, que hoje está extinta. Teve o portal Rock Connection e também montou sua banda. Cara, o espaço é seu agora para falar. É bem vago, dá pra ficar aqui falando, assim, 10 anos aconteceu muita coisa. Vamos começar do trabalho, né, que você foi fazer lá. Tá. Não fui fazer isso, né, eu acabei... eu sou músico, né, então fui tocar lá. Entrei numa banda, formei uma banda do zero lá, no 3º mês já, não deu certo. Teve fatalidade, teve que terminar. Aí tive outras bandas, né, uma delas foi o Misconductors, que você citou, né? Sim. Aí, até quando eu voltei pro Brasil, continuei com ela. Teve bastante mudança de formação, fiz muito busking, que é tocar no metrô. Meu repertório era tudo 90% Beatles, The Doors. Você tocava no metrô? No metrô com outro cara lá. Nunca tinha feito isso, violão, assim, coisa bem louca, um cara da Transilvânia. Ele era da Transilvânia mesmo, nasceu lá. Aí eu até falava pra ele, pô, que louco, né? Ele não gostava, cara. Ele não gostava. Então ele não gostava, cara. Ele não, isso é besteira, não. Então, mas a gente tocava, a gente fazia 2 vozes e 2 violões, ficava legal pra caramba. Outras bandas também, de vários tipos, e acabei... Uma vez eu fiz uma resenha para um show do Venom. O Venom foi com o Maicos e o Anton na bateria. A revista era do Brasil? Do Brasil, de São Paulo. Você era como correspondente lá? Acabei virando assim, tipo, eu falei, eu tô aqui, tô vendo um monte de show e dá pra entrevistar o pessoal. Você quer que eu mande? Aí eu falei, sim. Como que era o nome da revista? Comando Rock. Comando Rock. Aí... Era do Diet, Marco Felipe, é esse? Felipe, isso. Por pouco não é Comando Metal, né, você? Ele fez homenagem ao Olha aí, Comando Metal. Sério? O programa? A revista. Sim, a revista foi em homenagem ao programa. Foi. Porque ele fazia reportagem, já que já entra no assunto, ele era repórter do Jornal da Tarde, então ele fez muita reportagem sobre o estoque. Aí ele, aquele jeito, ele era alegre, Valcir, eu vou usar o nome de Comando Rock, eu falei, pô, cara, é uma honra. Bacana, eu fiquei muito honrado com isso, né? E fez história, né? Ele tentou aqui, tinha que bater com a Road Crew e a Rock Brigade, que ainda estava grande na época. Aí ele entrou assim bem depois, assim, não foi nem competir, mas ele subiu, né? Acho que ele passou até Valhalla, sei lá, ele cresceu bastante. Aí ele não tinha correspondente internacional ainda, eu virei, né? Isso aí, eu entrevistei um monte de gente lá. E é bem mais fácil entrevistar lá. Você fala que você trabalha para uma revista brasileira e tal, cara, não tem nem tanta fila, assim. Eu entrevistei muita gente mesmo, assim, vi muito show, tirei foto, né, no chiqueirinho do palco e tal, eu nem esperava conseguir. Me ofereceram até o Bruce Springsteen uma vez, 15 minutos com ele no telefone, eu não peguei, porque eu falei, dá pra ir no show também? Ele falou, no show não dá, então... Eu não quis pegar, assim, não peguei Annihilator, eu não tá com tempo também, eu falei, eu até dispensei de tanto que vinha, assim, tinha fartura, né? Aí depois eu formei meu site. Mas era fácil o credenciamento lá, porque aqui no Brasil é complicado, né? Quer dizer, é bem mais fácil, cara, não precisa nem mostrar o RG nem nada, né? Aqui seleciona 2, 3 pessoas, os maiores veículos, e lá eu entrei show assim, eu só falava, da revista tal aqui, então só tá com mais um? Não, hoje não, só eu. Então tinha vezes que eu ia sozinho e não levava nem alguém junto. Entrevistar também, muita gente, Death Angel, gente fina pra caralho, Cannibal Corpse, Marillion, a maioria gente fina pra caralho. Então é interessante como fã, né? É legal, tá? E paralelamente fazer algum trabalho lá, tipo, nada a ver com metal, trabalhando em cozinha, trabalhando em obra e tal.
Tudo pra manter seu sonho, né, cara? Pra manter meu sonho, então, sabe? Viver viver de música, né? Entre aspas, viver de música, isso aí é dificílimo, né? Então, mesmo lá fora, dá também, mas pra mim não vingou, tem que fazer, tá fazendo coisas paralelas, né? Bacana, daqui a pouco eu vou perguntar você da trajetória quando você veio pra cá e abriu a editora, mas voltando ao LP, né? Sabemos aí, através de muitas lives que você participou, que os discos mais vendidos aqui, entre eles foi o Power Slave, do Iron, Black Album, do Metallica, as duas partes do Use Your Illusion, né, do Guns N' Roses. Agora, perguntar para você a respeito do selo de estoque. Quais os 3 mais vendidos? É o Halloween of Jericho. E o Destruction, Eternal Devastation. Nenhuma dessas bandas chegou a passar por aqui, né, em Tarde de Autógrafo, né? Cara, agora você me pegou. Halloween? O Halloween era para vir, mas não na época. Porque a gente não se preocupa. A Woodstock funcionou da seguinte forma, a sessão de autógrafos. Nós nunca fomos convidar bandas para vir. Todas. The Purple que veio por livre e espontânea vontade. O The Purple está indo aí, o Ramones está indo aí, o Venom Exciter está indo aí. Então a gente ficava naquela de tipo assim, se a banda quiser vir, ok, beleza, legal pra caramba. A gente não queria impor nada. Mas por outro lado, eu tentei fazer show de todas as bandas no início dos anos 80. Trazer pra cá. Eu tenho até um telegrama, falei com o Halloween, falei com o Destruction, Creator, todos, Iron Angel, se o cara não falava inglês, era só alemão, né? Então eu tenho até o telegrama hoje, era naquela época, né? Então eu nunca tentei, nunca fui atrás de nenhuma banda. Acho que do selo da Woodstock, não. Vieram de outros selos, né? Mas da Woodstock, não, porque foi oferecido, né? Anthrax foi oferecido, Exodus foi oferecido, Testament foi oferecido, Uriah Heep, todos que passaram pela Woodstock. James Hetfield veio por livre e espontânea vontade até a porta da loja, não conseguiu entrar. Então eu acho legal essa espontaneidade. Hoje, já nem pagando, né, de uma certa forma, você tem acesso a certas coisas com a banda. Ele virou faz parte do merchandising da banda, o Meet and Greet. Então, se bem que a gente fez recentemente o Venom Inc. aqui. Eu vi nas redes sociais, o iMorbid teve aqui. O iMorbid, Corrosion, Conformity a gente já fez aqui. Então, o estoque, lógico, continua aberta para que se alguma banda quiser vir fazer alguma... Tanto é que eu falo, o que vender da banda, tanto nacional quanto gringa, 100% do merchandising e CD vai pra banda. O que eu quero é o contato do fã, que não pode ir no show, sim, né? Ter o contato com a banda, vir aqui na loja, ok, ninguém é obrigado a comprar nada, mas para ter manter essa tradição do estoque, né? Mas como eu disse, a gente não pode pagar para ter um negócio que eles também estão ganhando, né? Uma das histórias mais bacanas, é lógico, né? Quando foi o Venom, o Exciter aqui, Sepultura. Mas como o nosso canal é democrático, vamos falar de punk rock, cara. Como que foi receber aqui os 4 rapazes do Queens, cara? Fala como que foi essa tarde de autógrafo com o Ramones. Cara, pra mim o Ramones foi os Beatles do punk, né? O Sex Pistols, ok, deu aquele boom, mas quem inventou o punk, as raízes do punk é o Ramones. Sim. Então eles estavam no auge com o Pet Sematary, né? E a gente tava vendendo muito Brain Drain, né? Aí da mesma forma, a gravadora falou, pô, o Ramones tá fazendo show em São Paulo, tipo assim, dá pra gente levar o Ramones no Woodstock? Não, falei, dá porra, pra pensar. Caramba, cara, e eu comecei, como eu disse no documentário do Woodstock Mais Que Uma Loja, eu comecei novamente, voltei pro rock, uma história lá para trás, né? Ouvindo o Nevermind the Bollocks dos Sex Pistols. Então, é rock and roll, para mim é rock. Lógico, depois o heavy metal veio com mais intensidade, o punk 77 durou muito pouco aqui. Aqui teve uma sobrevida até. Quando eu fui para Inglaterra, o punk tinha morrido. Aí depois teve a New Wave do punk também, com o Exploited, um monte de banda, né? Então, aqui não, aqui chegou um pouco, demorou um pouco para chegar
acabar o 77 e começar a nova onda do punk lá. Então, cara, é inimaginável, né? Você hoje, na hora que você tá na vibe, assim, na loucura, você não sabe que você tá fazendo história. Aí depois que passa, praticamente quase nenhum deles está aqui, né? Tá em algum lugar. O Mark Ramone, né? Que veio aqui, tanto é que quando o Mark Ramone veio aqui, eu nem pedi autógrafo do Ramones, lógico, né? Eu pedi autógrafo no disco do Dusty, que era o baterista do Dusty, dos anos 70, né? Então, ele falou, pô, você lembra disso? Eu falei, por que acabou? Ele falou, não sei nem por que acabou. Então, e era tudo cena de Nova York, né? Tanto é que o fotógrafo era igual do Ramones, era igual do Dusty, então a cena era igual, mas foi sensacional, cara. Sepultura e Ramones foi KOZD, né? Foi loucura. Eu acho que tanto o Sepultura, como você citou, como o Ramones, tem fãs de diversos gêneros, né? Como que foi essa porta aqui? Vários punks com metalheads, não teve briga, não teve nada? Não, cara, não, porque o Ramones, ele é uma banda até que eclética em termos de público, né? Atinge todo mundo. É verdade. Tem baladinha, não sei o que lá. Então se tornou popular, né? Não ficou nada contra, não ficou, né? Não ficou no underground, né? Ele entrou pro mainstream. Então, quando você entra pro mainstream, você atinge o público que de repente gosta, vamos dizer, de Bon Jovi, de Ramones, de Slayer, aquela pessoa que é eclética, então não tem problema nenhum. Nunca teve problema nenhum. Só quando teve a sessão de autógrafos do Exploited, que veio um pessoal de uma facção não sei das quantas aí, daquele negócio de nazismo, tudo. Sim. Achava que os caras eram isso, aquilo, mas infelizmente foi pior para eles, né? Porque os fãs ficaram contra. Mas foi lá fora, tanto é que Exploited não veio, falei, melhor vocês não virem, porque tá tendo uma confusão aqui. Mas os caras queriam vir pra brigar com os caras. Você é louco, cara. Você é louco. Aqui é o Destock faz amor bicho, né? Modo dizer assim, né? Nessa fase. Então ninguém se machucou, tem um cara tomou um tapa aí e outro, mas ele pediu, né? Mas nunca teve nenhum problema aqui na Destock de confronto assim dentro da loja. Só esse daí que um cara nada a ver, que acho que nem roqueiro era, que achou que o Exploited era isso ou aquilo. Cada um na sua, né, cara? Eu não me importo com o que a pessoa pensa politicamente. Pra mim tá no palco fazendo o som que eu gosto, beleza, acabou. Então, pra mim, ok. Só que o cara até jogou uma tinta vermelha na fachada da Woodstock. Aí veio uma repórter e falou assim pra mim, cara, você viu, né, querendo jogar lenha na fogueira, você viu, sujaram a sua fachada? Eu falei, sujaram nada, tava precisando pintar, ficou bonita, manda jogar mais. Olha a dica aí, como cortar. Aí é isso aí, cara, nunca teve problema. Tanto é, cara, que o selo do Woodstock tem punk que virou metal, English Dogs, Exploited, eu lancei GBH. Então a Woodstock ela sempre foi eclética, desde Beatles até na Napalm Death. Então se eu fosse um Beatlado, eu estaria curtindo Beatles até hoje, não viria Slayer, não teria o selo, não teria loja, não teria nada. Então eu sou eclético, né? Então por isso que eu lancei no selo. Eu falei, não, eu quero lançar tudo. Lancei Hardcore, lancei Moscovs, lancei Inferno. Aí depois quando o selo já estava legal, Doom Metal, Candlemas foi lançado aqui, o último disco da loja. Então a loja sempre foi eclética, com punk, como classic rock, como heavy metal. Bom, agora eu vou perguntar aqui a famosa história, né, da entrevista
do Dan com o Leme, cara. Conta pra gente como que rolou. Porque várias entrevistas foi provavelmente no telefone, mas teve algumas cara a cara. Como que foi essa com o Leme, cara? A maioria foi cara a cara. O telefone acho que teve 2 só. Com o Rick Ross lá do Dead e o Gelo Biafra, do Dead Kennedys. Ele veio na casa dele. Mas o resto era Cara a cara mesmo. cara. Poxa, Sim, eu pensei que era por telefone. Não, mesmo. a maioria cara a cara. Aí com o Leme, eu falei, pô, é o Leme, né, cara? Eu não consegui pegar credenciamento em Londres, porque ele sim era disputado. Lá ele ia todo novembro fazer turnê na Inglaterra, que ele mora nos States. Era dia de show. Dia de show. A turnê anual dele que ele fazia no Reino Unido. Todo novembro ele voltava com o Motorhead pra tocar no Reino Unido. Né? Sim. Então Londres não dá pra conseguir credenciamento de jeito nenhum. Então eu fui pra Cambridge, que é uma cidade próxima. Tipo, 1 horinha de trem, nem isso. Aí eu fui de guitarra porque depois eu tinha ensaio, né, com a minha banda. Aí eu fiquei lá, cheguei na hora, tudo, aí eu fui com meu parceiro do Rock Connection da época. Aí o empresário dele falava, não, espera que ele tá nervoso. Ele tá um daqueles dias, o Leme tá foda. Não, espera aí. Aí depois passou meia hora, a gente ficou no pub esperando. Eu acho que não vai dar, cara, você não quer remarcar, não sei o que. Ficou enrolando a gente por mais de 2 horas. Eu falei, nem fodendo que eu vou embora, voltar pra Londres, sem falar com o Leme. Não vou voltar, só fica em cima, não vai, né? Aí ele cedeu, né? Que é brasileiro, é um empresário brasileiro, que aparece até no DVD. Então. Ele deve ter falado pro Leme, cara, brasileiro não desiste nunca, é melhor você conceder. Tipo você, né? Então deixa esses viados entrar, filho da puta. Então, a gente entrou na casa lá, na casa de show, a gente só espera um pouco aqui. Aí tem que esperar de novo, outra camada de espera, assim. A gente ficou vendo os caras montarem o palco, né? O Raul de Crio lá, deles lá, fudido. Aí a gente entrou, tá, pode vir, tá. A gente chegou, entrou numa salinha minúscula, e tava lá, foi entrando, minúscula, tinha uma cama, parecia uma cela, né? Tinha uma cama assim no canto e a máquina de caça-níquel e o Leme tava lá jogando a máquina. Viciado mesmo. Eu entrei, olhei, ele só levantou o olho assim, fez uma cara, ele fez tipo. Uma cara assim, tipo, que bosta, velho, que merda, assim, sabe? Então a gente entrou lá e eu falei, não, nem aí, eu fingi que nem vi. Aí eu não sei o que me deu, eu sempre preparei para entrevistas, né? Sempre imprimi as perguntas no roteiro certo e tal. Tanto que eu não conseguia nem fazer todas as perguntas, porque depende da vibe que você tá, você não consegue fazer tudo. Aí lá foi o contrário, eu escrevi tudo à mão, umas notinhas minúsculas no bolso do amassado, parecia que eu nunca tinha feito na vida. Assim. Eu acho que não, sou fã, vou chegar perguntando tal, que não sei o quê. Mó cagado, mó vacilo meu, fudido assim. Aí eu saquei isso aqui lá, ele ficou olhando, muito fechado, e os caras olhando, né? Os caras da Road Crew olhando, uma pressão. Foto ali, eu só levando bola, tipo, dando um monte de... por que você tá perguntando isso? Isso aqui foi faz tempo já, perguntando do Girl School. Por que você tá perguntando isso aqui? Eu perguntava do Fast Ed, por que você tá perguntando? Ele tava nervoso, ele tava muito rabugento. Assim, pelo demais, jeito ele assim. não gostava de falar do passado, né? Mas não é, porque ele tava de ressaca também. Ele tava... O empresário também não gostava de falar do passado. Mas nesse momento que ele tava mal-humorado, ele tava, tipo... Cara, você tá mexendo o saco aqui. Aí do nada, eu não lembro o que foi que deu gatilho nisso, mas ele começou a falar... não sei o que eu toco... baixo tipo guitarra. Aí ele mesmo começou a falar isso aí. Não sei o que. Aí ele ficou falando assim, eu falei, para, eu interrompi ele, falei, para, você tá louco, cara? Eu comecei a falar assim, eu falando, dando bronca no Leme. Você tá louco, cara? Você é um Leme. Eu falei, não tô nem aí pra cara virtuoso, esses Billy Sheehan, não sei porque eu trouxe o cara do Mr. Big, né? Quem são esses caras perto de você? Eu comecei a falar assim, né? A bola do cara. Não, mas assim, tipo, sincero, tipo, você tá louco, cara? Sabe? Você não pode falar isso, você é cheio de talento e tal, e você influenciou gente pra caramba, você é o Leme, porra, você é o Leme, caralho. Ele falou, você toca mal bem. Aí ele falou, a primeira vez que ele olhou, ele levantou e falou, você acha mesmo? Você acha mesmo? Tipo, o Leme falando isso, eu falei, essa é brincadeira, pá. Ele começou a olhar pra mim, começou a me responder melhor, mas isso já tinha passado 10 minutos, então, essa hora eu até fiquei assim, porra, nossa, até pra falar com um cara assim, mas foi esquisito pra caramba, eu até achei estranho, falei, cara, o pessoal fica
endeusando ele não é... Nossa, a última coisa que ele é Deus, cara. Ele é um cara cheio de Normal, segurança, rabugento, inseguro. É um ser humano, né, cara? Normal. Total, mas um cara, assim, que aconteceu de influenciar, sabe? De fazer uma coisa, um lance legal pra caralho. Assim. Hell does not wait for our downfall. Let the voice of reason shine. Bom, o Valcir também teve aí a honra, né, de conhecer pessoalmente o Lemmy Kilmister, cara. Fala como que foi essa experiência. Empatado, hein, Denis? Cara, olha, a Woodstock nos anos 80, né, ela lançou 7 discos do Motorhead pelo selo da loja. E um deles foi o Ace of Spades, foi o Bomber, Iron Fist, Another Path Day, No Remorse, o Overkill, entre outros. Então, quando a banda veio pela primeira vez em São Paulo, no Ibirapuera, em 89, a Woodstock estava envolvida, vendendo ingressos, só que no primeiro show no Ibirapuera deu problema no som, era 50 Hz na Inglaterra, 60 aqui, não sei, alguma coisa parecida. Então me chamaram, eu estava lá no backstage, né, para ir explicar para a garotada lá, para os fãs que não ia ter show, né. Aí eu falei, pô, legal vocês, hein? Então, mas ok, a gente tinha uma certa amizade com a maioria que estava lá, compraram ingresso aqui, uns xingaram, mas eu entendi, beleza, preciso de desculpa. Então eu subi no palco, ó, selo Woodstock, né, que a gente lançou na época aqui, tá, todos. Aí eu subi no palco, tá eu e o Lemmy aqui, né? Com licença. Aqui na sessão de autógrafos no hotel, eu autografando os discos. Aí é o Lemmy. E os demais. Aqui no palco, eu com ele para explicar para a molecada sobre o show. O bom é que ele tava do seu lado ali em cima. Aí ele falou que ele queria conversar com o pessoal. Essa foto é histórica, porque eu tô com todos os Motorhead junto. Então, para você, depois você explicar lá, explicar pela ordem, ó. Primeiro morreu o Gold, depois morreu o Virgil, depois morreu o Animal, depois morreu o Lemmy e sobrou eu. Caraca. E o show foi transferido pro Projeto SP. E eu tinha pedido a baqueta do Animal pro Lemmy. Aí na saída do show, Só a baqueta aqui. aí ele me, se quiser mostrar lá pra frente lá. E essa aqui, ó. Last in Line. Nossa, essa é histórica. Sozinho com o Motorhead no palco. E foi acho que na turnê do Rock and Roll, né? 89. Rock and Roll, Please listen carefully. Ok. Vocês viram a microfonia? O equipamento hoje não está bom. Os ingressos de hoje valerão quando eles voltarem no Rio de Janeiro. Então vocês são os felizados. Vocês viram o show de hoje e vão ver mais Motorhead a semana que vem, ok? Vocês vão assistir um show melhor. Semana que vem tem mais Motorhead. E hoje vocês assistiram melhor. Ajuda a gente, esse equipamento não tem condições, alright? Listen, everybody. We come 6,000 miles to play for you. We don't want to stop, you know? But we can't hear what we're doing. The equipment is shit. You understand? Now, Brando, you come back 5 days. The tickets that you have for that show, okay? I'm sorry. Então, cara, são histórias que a gente guarda, né? O Lemmy nessa época foi... todo superstar tem seus altos e baixos, né? Foi legal pra caramba com a gente. Tem até uma outra foto que eu pedi, ele me pegou no colo, agradecendo tudo. Então, é uma lenda, né? É uma lenda e influenciou gerações de bandas, inclusive o Metallica, né? É uma passagem muito legal da história da loja. Ele infelizmente, nunca viu no estoque, pelo motivo que eu falei, né? A gente não convidava, se quisesse vinha, mas tem essa história muito legal com a banda.
A loja, pelo que eu conheço a trajetória, se eu não me engano, é 46 anos, completa ou completou esse ano, né? Oficialmente ela é de 18 de maio de 78, mas para o público é 2 de setembro de 78. Eu conheci, provavelmente ali na metade dos anos 90, vindo aqui comprar ingresso do Monster of Rock. O primeiro Monsters 94. Eu vim em 95, 94 era 95. muito novo. 95 era o que? Era o Ozzy? Isso, o Ozzy. E ficou marcado isso pra mim, as vindas aqui pra comprar ingresso, principalmente do Monsters. Eu queria te perguntar, como que começou essa parceria que culminou com você na última edição em cima do palco, junto com a rainha do heavy metal da Oropeste com a bandeira do Brasil, cara? Não, na verdade não é nem uma parceria, porque como a Woodstock já tradicionalmente trabalhou em todos os Monsters, vendendo ingresso, participando de uma certa forma, a produtora Mercury até, como se diz assim, até me homenageou, convidando para mim, participando de todos os Monsters, vendendo ingresso, aquela história toda que a gente tem com Monsters, né? Para apresentar o festival junto com o Tatola, foi muito legal pra caramba. Então, você tá no mesmo palco do elevador, tava no elevador do Kiss, aquela foto que eu tô no elevador do elevador do Gene Simmons, né? Você vê o Deep Purple entrar, Halloween, tudo. E lógico, a Oropeste tem até uma história especial, porque o Bill Hudson, ele começou comprando disco no Woodstock, e o Use Your Illusion do Guns N' Roses. Foi ali que ele disse que começou a se interessar por rock e aprender a tocar guitarra. E depois ele foi parar na banda da Oropeste, né? Aí eu falei, cara, eu quero te entrevistar. E nessa de entrevistar, eu teria que subir lá em cima no camarim para chamar ele. Quando eu fui chamar, ele falou, vem cá, vem trocar ideia com a Doro aqui, ela tava penteando o cabelo. Aí ela falou, depois, after show, depois do show, vamos bater uma foto nós três juntos, aquela coisa toda. Então, ela foi muito legal, foi uma rainha mesmo, né? E aí é uma foto histórica, porque você pega uma pessoa que começou comprando discos na Woodstock. Hoje ele tocou em várias bandas. Tá no I'm Morbid também, né? Tá no I'm Morbid, tem a North Fail, que é a banda principal dele, assim, né? Doropeste é que ele mais toca, né? A Doro, que é a Metal Queen, né? E eu que, exatamente naquele que estava a Doropeste, apresentar e bater foto com ela. Então, cereja do bolo nos Monsters da vida aí. Sensacional. Perguntar aqui pro Dan. Agora vamos falar sobre a trajetória, né, da sua editora, que você acabou construindo aqui no Brasil, que graças à sua editora, eu e muitos aí que estão assistindo, conheceu o escritor Martin Popoff. Então, gostaria que você falasse um pouquinho da história da editora e também dessa parceria, né, que já gerou vários livros aqui. Pode segurar aqui, ó. Valeu. Até abrir um parênteses, cara. Quando eu estava na loja aqui um dia, o Valcir falou, por que você não traz o Popoff? Acho que tinha lançado uns 2 títulos já. Na pandemia. Não, um pouco antes, foi antes da pandemia. Pra ele vir na loja? Pra vir na loja. Eu ia trazer. Eu paguei a passagem e o hotel estava marcado já, tá tudo marcado. Aí entrou a pandemia e o lançamento ia ser aqui, tinha palestra marcada. Né? Canadense. Ele queria que eu levasse no jogo do Corinthians. Eu falei, se for na Woodstock, eles vão te levar pro jogo do Palmeiras. Ele falou, Palmeiras não, quero o Corinthians. Eu acho que ele ouve do Paul Diano, né? Aí eu falei, eu levo. Eu levo na boa, eu sou corintiano. Nosso time é o rock. Então ele ia vir pra cá, já estava com as passagens compradas. E ele não queria devolver. Ele foi o último, ficou resistindo. Falou, não, essa pandemia vai acabar. Que era pra ele ter vindo em setembro de 2020. Não, vai acabar. Não, mas não acabou. Ele ficou puto, cara. A pessoa que mais queria vir era ele. Assim, ele queria muito te conhecer. Entendeu? Tava louco pra vir, então não deu certo. Mas Como que iniciou a ideia? O que te inspirou a formar, né, essa ideia de ter uma editora no Brasil, que é um país assim que não dava muito valor para principalmente biografia e de repente... Para leitura no geral, cara. Leitura no geral, então eu queria... O que te inspirou? Então, porque eu gosto de ler, né, e lá fora o pessoal lê pra caramba, então eu falei, vou voltar aqui, já turbinado, vamos... Então eu lancei o primeiro livro de forma independente, aquele Offline, que é com um monte de entrevista que eu tinha feito lá. As entrevistas que você tinha feito. Mas foi em 2015, lancei a versão em inglês também, vendi lá fora também. Mas nem pensava em editora nem nada tal. Eu vi que o Popoff lançou Hit the Lights, que é um livro sobre trash, legal. Eu vi a foto da capa, falei, cara, essa foto eu nunca vi do Hatfield, legal pra caralho e tal, não sei o que. Aí eu comprei dele, tipo, você compra um disco mesmo, eu comprei dele. Aí eu falei, cara,
traduzir isso aqui, começar a oferecer para as editoras e tal, que eu estava fazendo um trabalho de tradução, freelancer mesmo, aqui no Brasil. Aí eu falei, vou traduzir isso aqui de lado e tal. Aí tentei vender a ideia, ninguém deu a mínima, velho, ninguém nem respondia. Eu falei, daí eu fiz mesmo. Aí eu fiz. Então, eu vou começar com o meu lá, uma edição revista mesmo do meu que eu fiz, colocar mais material ainda, que ele era mais... tinha coisa faltando. Coloquei, aí, né, chama Sondando o Underground, eu tinha só a banda mais underground mesmo, aí incluí o Leme, o Uriah Heep mesmo, que entrevistei o Mick Box também. Então, vou colocar também uma coisa que não é tão underground, mas eu vou juntar tudo que se dane, manter o nome. Então foi o primeiro lançamento, e o segundo foi o Hit the Lights. Não, vou lançar e tal. E a gente começou a se dar mal bem, né? Eu e o Popov, e aí ele falou assim, não quer mais? Eu falei, quero, vamos só meter a faca aqui nos direitos aqui, vamos fazer mais aqui, vamos lançar vários seus aí e tal. Então a gente se dá bem, né? E aí despontou, foi lançando um atrás do outro. E ele tem uma porrada de livro, né, cara? Quando eu lancei esse, acho que tinha 60 e poucos livros. Nossa, agora tem 100 e pouco. Quantos você já lançou no Brasil do Popov? Uns 5, 7 por aí? Acho que 7. 7, né? Acho que é isso, não lembro também. Um dos que eu mais curto e eu indico pra todos de casa é o Black Funeral, a história do Merciful Fate. É o que eu mais gosto também. Sensacional esse livro aí. Demais, cara, demais. E deixa eu te perguntar, você trouxe a sua última... Né, o lançamento, sim. Que eu gostaria de mostrar, porque é um dos melhores livros lançados no Brasil, porque é os bastidores, né? Mas eu vou deixar você falar de alguns clássicos do metal nacional. Eu já tinha adquirido aquele outro... Foi o Blood Guts and Beer. Eu fiz durante a pandemia, porque eu falei, os caras vão estar em casa, não estão em turnê. Aí comecei a encher o saco de um monte de banda. Esse aqui. Esse aqui, ó. Distorções do Submundo, dissecando álbuns Matadores do Underground, volume 1. Se tá volume 1, provavelmente vai ter o 2. Fala um pouquinho sobre esse... Então, esse é o Mário Pescada, que ele é colaborador do Whiplash, do site Whiplash. E quando ele viu o Blood Guts and Beer, ele falou, cara, a gente tem que fazer uma versão nacional disso aqui. Aí eu falei, vamos ver. Aí ele começou a amadurecer a ideia, insistir e tal. Eu falei, não, a gente tem que fazer. Eu falei, então vamos lá. Aí ele ficou em cima, eu sugiro umas bandas também, ele sugeriu umas bandas dele. E fomos tentando, né? E isso é a iniciativa dele, né? Baseado no outro. Ele quis fazer a versão nacional e misturar clássicos nacionais e os mais recentes também. Então, eu tô na metade do livro e o que me chamou a atenção é que tem os músicos envolvidos nas gravações. E isso aí é difícil, né, cara? Você resgatar um músico, achar ele hoje em dia pra ele se lembrar do que aconteceu. É difícil lembrar atrás. Também, cara. Eu mesmo lembro de um monte de coisa de 10 anos atrás, imagina de 30, umas fotos do sarcófago, cara. Principalmente se o cara não tá mais na cena, né, cara? Então. Você já fez um show do sarcófago aqui em São Paulo, né, cara? Sarcófago DRI. Nossa, eu queria fazer tão crossover que deu um crossover. Cruzou bem. Mas ok, fiz. Bom, quando eu soube da história, né, da treta, todo mundo sabe que envolveu o Ratos Porão, mas quando eu ouço essas histórias, você foi um dos percussores, cara, para unir a galera. Hoje é comum ter um show de metal com punk, né? E o público achou legal a ideia, mas só que um músico de uma banda estava a favor de outro músico e aí brigou com o pessoal do sarcófago, atrapalhou inclusive a venda de ingresso para o dia seguinte, teve um puta prejuízo, mas ok, foi uma puta falta de responsabilidade, que vai brigar lá fora, não um show que a gente está trabalhando e investindo, mas aconteceu, paciência. Mas ficou registrado na história a ideia que a gente quis unir as cenas. Porque tem gente que curte sarcófago e DRI e vice-versa. Sim. Então, da minha parte não... Por isso que eu coloquei, né, sarcófago. Eu curti os dois, curto até hoje. Então, a audição, como falei, sempre foi eclética, vendeu Beatles e Slayer. Então, por que não fazer um show de sarcófago e DRI? Mas ok, fiz. Entrou pra história. O primeiro show do sarcófago foi...
livro aqui, eu não sei se o Valcir viu. Tem todas as vertentes aqui, cara. Tem segredinho. Tem cólera e sarcófago. Cólera, olha Pois aqui, é, ó. pois é. Meu, Ramones tocou junto com o Black Sabbath, abrindo com o Black Sabbath. Sim. Mas se deu mal, né? Mas ok, tocou. Mas tocou, é. Tá lá. DFC. É um trabalho. Corsos tem aqui. A Ramones de Sepultura. Uma sepultura, sim. Olha aqui, ó. Distorções do Submundo. Quem quiser adquirir esse livro aqui, Pelo site, né? Pelo site da editora, por enquanto. E a capa é do Zé Aldo, que ele é um fanzineiro de Cabo Frio, da uma banda que chama Amnésia Moral, uma banda punk, que tá no final dos anos 80. O cara, ele faz uns quadrinhos foda também, altamente recomendado. então tá aí, ó. A história aí de álbuns Mário Pescado. clássicos. A gente tem uns caras muito bom, né? Na nossa cena, que escreve, que faz Cara, coisa sim. legal. Parabéns pro Mário Pescado. Bom, já que a gente tá falando de underground, deixa eu perguntar aqui pro Valcir, porque hoje é dia 6, só que vocês estão assistindo dia 13, dia mundial do rock, né? E o que deu pra perceber também no retorno, né, vamos dizer assim, as lojas abrirem, foi que tá rolando muito evento na parte interna. Sempre teve na parte externa aí, né? Eventos clássicos. Só que eu queria te perguntar, quando que você viu que dava pra fazer evento aqui dentro, cara? Hoje mesmo tem evento aqui, daqui a pouquinho a gente vai estar prestigiando. Cara, desde janeiro de 85, porque quando a Woodstock era na José Bonifácio, a gente tinha amizade com o Fábio Stanley, que ele tinha uma banda Kiss Cover, né? Destroyer. Naquela época eu não sei qual era o nome da banda dele, né? Aí ele falou, pô, cara, a gente pode tocar lá na inauguração do Woodstock no Anhangabaú, porque eu mudei no dia do Rock in Rio. Sim. Dia 19 de janeiro de 85 tava tendo o Rock in Rio, então São Paulo tava vazio. Aí eu falei pra molecada, dia 21 de janeiro, que é segunda-feira, a gente vai estar no Anhangabaú. Mas eu não tinha PA, não tinha nada, não tinha potência, tinha o que eu tocava disco. Aí ele falou, serve, cara, só deu uma música, mas teve apresentação, aquilo me deu uma ideia, ficou. Aí eu comecei a fazer externo, os shows aí fora. Aí como nesse negócio de pandemia, de redução de tamanho de formato, era vinil que você tinha que ter uma loja enorme, depois a CD que você tinha que ter uma loja pequena, depois a Spotify que você não tem, de repente você não tem loja nenhuma, um modo de dizer. Falei, pô, preciso aproveitar esse espaço, né? Então eu fiz a loja virar um pub, vendendo cervejas, tive minha própria cerveja, a gente tem cervejas especiais. Então a loja hoje é pub, casa de show e loja de rock, então é 3 em 1. A gente faz show todo sábado aqui e quando a Secretaria da Cultura abre uma oportunidade, a gente faz show aí fora, na calçada da loja. Fizemos acho que uns 8 ou 10. Então é um jeito que eu te falei, são alternativas. Você tem um espaço ocioso lá, você mora em 10 andares, cara, usa os 10 andares para alguma coisa. Você tem uma casa enorme e só dorme num quartinho. Aí eu falei, pô, essa loja é muito grande, eu ainda uso só a parte de baixo. Eu posso usar a parte de cima ainda, que eu tenho ideias para fazer a parte de cima. Mas como eu sou exército de um homem só, só eu sozinho na loja, às vezes o pessoal vai me ajudar, fica difícil você agregar várias outras funções, né? De ter coisas em cima, embaixo, tudo. Mas do jeito que tá legal pra caramba, o pessoal vem, é de graça o show, né? Se consumir a nossa cerveja, a gente agradece, o show é de graça, mas Você tá com um merchan bacana. mas água e a luz na não. Loja, né? Camiseta, Então, outra caneca. coisa que eu acho muito importante, que tipo assim, né, pô, o Woodstock tem uma história legal, já cheguei a vender camisetas lá pra fora, o DVD da loja a gente vendeu, então a gente tem uma marca. E em cima dessa marca eu fui criando camisetas que tinha a ver com a loja, né? A gente lançou a New Wave of German Heavy Metal, coloquei a bandeira da Alemanha,
dos Estados Unidos também, Brasil, porque é o Woodstock, é o templo do metal no Brasil. Então hoje eu não vendo, em termos de camiseta, nada de Iron Maiden, Metallica, nada contra, mas, cara, tem uma história, né? As bandas já estão vendendo bem por aí, todo mundo já tem uma The Number of the Beast, The Trooper em casa, então eu falei, não, deixa eu cuidar da minha marca, tá indo muito bem, legal pra caramba, a gente... tem gente usando no Japão, na Inglaterra, em todos os continentes. E particularmente muito bacana que, ó, eu tava usando uma camiseta dessa, perguntaram se era de motoclube, eu ando de moto, aí eu falei, quase. Mas a intenção foi essa, cara, porque é Motorcycle Man do Saxon e Born to Be Wild do Steppenwolf, não tem nada a ver, onde apareceu pela primeira vez a palavra heavy metal, foi na Born to Be Wild do Steppenwolf, mas não é por causa da música, é por causa da motocicleta, né, Heavy Metal Thunder, o barulho do metal do trovão, né? Então, hoje a gente vive mais da nossa marca, como pub, como casa de show e como vender os discos também e livros também, que de vez em quando aparece a gente coloca para vender. Perguntar agora pro Dan, já que a gente tá ouvindo o som de fundo, guitarra, hoje tem evento aqui, fala um pouquinho, olha aí os riffs. Fala um pouquinho da sua banda, né, o Misconductors, que pelo que eu procurei tá em um hiato, né, tá em stand-by, e sobre o seu projeto, né, como falamos aqui, uma one-man band que leva o seu codinome. Ah, sim, o Misconductors, eu tinha que parar porque tá tendo muito... faltava comprometimento, né, dos outros membros e tal. Então, os membros eram daqui do Brasil? Ultimamente sim, Aí tá cada vez mais o pessoal não aparecendo, não se comprometendo direito, então eu falei, tá muito ocupado, não dá mais pra ficar aguentando isso, gastar dinheiro e tempo, né? Então aí eu falei, vou ficar solo, eu tinha um logo já que eu queria fazer o The Fire sozinho mesmo, que eu tinha já fazia anos, desde a Inglaterra mesmo. Tinha umas músicas mais metal, falei, cara, vou tocar um jeito que não precisa depender de mais ninguém, vou fazer do meu jeito mesmo. Aí falei, vou gravar EP, e fui gravando EP, que é mais prático, né, e colocar online mesmo, porque, pelo menos pra lançar, com satisfação pessoal. Aí, assim, é um som tá mais calcado no thrash, mas tem um monte de guitarra gêmea também, eu faço tudo lá, né, tipo, só eu mesmo, bem solo mesmo. E agora estou preparando um disco, primeiro ali, depois de 2 EPs, 2021 e 2022. Vou fazer um disco mesmo agora, estou com 7 músicas, vou tentar gravar esse ano para lançar ano que vem. Com o seu projeto solo? Com solo. Misconductor, se aparecer alguém, né, um baixista e um baterista mais na pegada. Eu queria indicar não sei se a pronúncia é certa, Pária. A Paraia? Pária. Excelente trabalho do Misconductor que está no Spotify. Pra falar a verdade, esse aí eu gravei sozinho também, não foi sem banda. Eu coloquei o nome da banda ainda, mas eu gravei inteiro sozinho também. Você fala, por que eu não mudo de nome e fico sozinho, né? Mas foi o último gravado da banda. Antes que eu me esqueça, eu falei no início do programa que, além do Leme, teve uma história bem inusitada lá na Inglaterra que você encontrou o Iggy Malmsteen, cara. Eu gostaria que você falasse essa história. Encontrei ele, encontrei o cara do Oasis também, na mesma situação, o guitarrista, eu esqueci como chama, um dos irmãos lá. Nossa, o cara assim... Na rua? Na rua, porque eu segurava a placa na rua, tipo, sabe que você segura a placa com uma seta apontando para uma loja? Era loja de quê? Instrumentos? De instrumentos, Então eu ficava lá, numa esquina, que é tipo a Teodoro Sampaio na Inglaterra. Então é isso que os músicos fazem lá na Inglaterra? Andando vendo ouro. Então, tá segurando a placa lá. Aliás, então aí um dia chegou esse cara do Oasis, chato pra caralho, um amigo dele legal pra caramba, mas um cara chato, mala. Aí um dia foi o Iggy Malmsteen, com um amigo também. O cara é enorme, cabelo armado, né? O cabelo armado, sobretudo gigante assim, bota de cowboy. Você sabia que era ele? Lógico, mas pra ver lá do fundo. Falei, cara, o Iggy Malmsteen, velho, uma coisa louca assim, uma coisa louca. Ele falou, você quer extrato branca, né? Falei, deixa eu adivinhar, você quer uma extrato branca? Ele falou, você sabe. Aí eu falei, não, vai na loja tal aqui, eu fui com ele, falei, Brian, atende o cara que o cara é o cara, tal, não sei o que. Aí ele pegou, depois de um tempinho ele voltou com um ampli de 15 e um gerador e ficou na esquininha, assim, no lado, tocar, assim. Aí juntou turista pra caramba, a maioria é turista, né, que anda ali.
E eu falei, caralho, eu quero fazer uma jam e eu ouvindo tudo, porque eu passava o dia lá, né? Segurando a placa, eu vi do começo ao fim, ver um showzinho privê do Bang Mount tocando guitarra. E o cara é uma gente fina, cara, assim, não é... Ele tem essa fama de escroto, né? Mas gente fina pra caramba com o público e comigo, extremamente simpático e eu nem sou fã, assim, mas eu achei legal pra caralho, assim. Nós estamos chegando ao final, mas antes eu tenho um presente, deixa eu ver onde tá. Tem uma sacolinha aí, Adri, de um dos nossos patrocinadores aqui do canal, que é o selo Dias Irae, lá do Rio de Janeiro. Do nosso amigo Ader, que tem lançado muita banda sul-americana aqui no Brasil e levado as bandas do Brasil para tocar lá. Bom, como você curte thrash metal, vou te dar esse CD aqui, ó, lançamento da Dias Irae, For Kill. E uma banda que provavelmente você conhece muito bem, presente aí do Azul Limão. Olha só, Azul Limão. Isso aí, ó, do selo Dias Irae, a cortesia. Tá aqui também. Tá aqui também, Azul Então Limão? tá aqui também, aqui, ó, o clássico, né? O clássico Vingança. Os músicos. Tá. Legal, obrigado. Que é isso. Bom, a gente tá finalizando. Valcir, prazer imenso, cara. Como eu falei, eu conheci sua loja em 95, vindo aqui, mó filona, comprar ingresso e depois não parei mais de vir aqui. Muito obrigado pela trajetória desses 46 anos, cara. Que sua loja seja aí eterna, vai ser eterna. É o templo, é a nossa Metal Church paulistana, é o que eu considero. Inclusive, Metal Church, o primeiro álbum, fez aniversário essa semana. É verdade. Cara, o espaço é seu. Bom, só tenho que agradecer ao Steel, e você ainda Steel na cena, né? Continue sempre na cena, o que você faz, que todos fazem um trabalho muito importante. Eu achei muito legal fazer esse junto com o Denis. Eu nunca tinha ser feito com música sozinho, mas uma pessoa que leva a cultura para você ler a cultura, e o Destock fez para você ouvir a cultura. Então foi muito legal falar junto com o Denis, fazer essa entrevista. E quem sabe ter volume 2 aí. Obrigado, valeu. Será um prazer, é só convidar que a gente faz uma cobertura e hoje tem show aqui. Nen, parabéns também, né, por essa iniciativa, né, de estar lançando aqui no Brasil livros para quem curte ler e também conhecer um pouco das histórias, né, que é o mais bacana a gente saber dos bastidores, como que funciona. O espaço é seu. Eu agradeço também, e, cara, eu vim aqui desde que eu saía da escola, eu vim aqui, estava na 7ª série e vinha comprar disco aqui, tem até hoje o disco da Woodstock. Comprava um tênis, mas comprava um disco. Comprar um disco, andava descalço. Então, dias duros, no calor, então. Mas era, cara, tenho até hoje, eu conheci, você até falou do English Dogs, eu conheci tudo aqui, English Dogs, peguei pela capa, falei, deve ser... Até hoje, o Piro, e depois entrevistei o Giz Butler, o Giz Butt, né, o guitarrista lá, vi ele tocando com o Sabá voltou, tem um Sabá do Martin Walker lá. Da Inglaterra, né? Da Inglaterra, e voltou com ele na guitarra, base também, então é uma coisa louca, assim, falei, cara, que foda, e vem na cabeça, né, faz uma triangulação assim, fala, nossa, eu lembro, eu tava ainda na escola, ia no Woodstock, descia no Bandeira. Anos, mas você tá com quantos anos? Desculpa. 47. Olha só, ele já vinha com um ano de idade. Não nesse comecinho, mas, cara, sabe, é histórico, o negócio é... E um prazer falar com você também, finalmente, que eu tinha deixado... Power Trio, hein? Power Trio aí. Motorhead. Você já tocou no seu programa antigo de rádio, você tocou Miss Conductor já. Dark Rádio. Dark Rádio, você tocou algumas vezes. Então depois você ficou online, virou vídeo, para Trash and Dash, então acompanha. Isso aí. Bom, mais uma vez, muito obrigado aí. Não se esqueça aí, ó, deixar seu comentário. Conheceu o Woodstock? Já conheceu? Vem conhecer. Se não conhece, conheça. Ou aqui algum trabalho do nosso amigo Dance Fire. E feliz Dia Mundial do Rock para vocês todos. Yeah!
Valeu, na Lâmina Foice, a entrevista Underground vai ficando por aqui. Até mais, Metalheads.